Olá, eu sou o Bruno Gimenez e eu decidi falar sobre 5 assuntos polêmicos nesse vídeo numa visão espiritualista. Quando eu digo visão espiritualista, eu já vou colocar uma outra coisa polêmica aqui. É uma visão espiritualista sobre a minha leitura de vida. Vamos lá? Aborto, sexo, sexualidade. Eu tô aqui com a minha listinha. Suicídio, integridade, dinheiro e sucesso. Acredite, esses 5 itens são tão polêmicos e precisam de uma leitura sobre aquilo que é ou não real. E o que eu vou falar para você aqui hoje são interpretações com base em toda a pesquisa que eu faço. Desde que eu comecei a minha caminhada como espiritualista, como autor, escritor. Hoje eu sou autor de 12 livros, mais 2 que saíram recentemente. Então já estou passando dos 13 livros escritos. Eu sou cofundador de uma instituição que é genuinamente espiritualista e eu não falo isso para contar vantagem. Eu falo isso para dizer para você que faz mais de 10 anos que a gente trabalha formando novos alunos, levando espiritualidade universalista, que é aquela espiritualidade sem um cunho religioso. E a gente já fez isso para mais de 8.000 alunos na modalidade presencial. E depois que entrou o mundo online, nós já chegamos a mais de 23.928 alunos, desenvolvendo espiritualidade, a consciência para a prosperidade, dentro de uma temática livre, saudável, que faça o ser humano se sentir melhor. E qual é a questão dos assuntos polêmicos? Como esses que eu falei. Esses assuntos são assuntos tabu da sociedade, são assuntos difíceis, são assuntos complicados e quanto mais luz e quanto mais clareza você tiver sobre esse assunto, talvez você possa sair de um drama pessoal e avançar num processo de crescimento. Porque infelizmente muitas pessoas vivem muito sozinhas, muitas pessoas são muito envolvidas por pessoas que pensam negativo, que reclamam da vida, que são polêmicas, que não gostam de se desenvolver e você muitas vezes não está num ambiente de contágio social, de psiquismo elevado. Vamos falar sobre sexo. O sexo é uma questão que tem várias literaturas, várias escrituras falando de forma original a questão do sexo associado com uma questão divina. Verdadeiramente falando, quando duas pessoas se encontram, elas têm um contato físico e esse contato físico faz com que os chakras inferiores sejam ativados. O chakra inferior, o primeiro chakra da mulher e o primeiro chakra do homem são ativados. E à medida que esse primeiro chakra dá o estímulo sexual, a serpente da Kundalini, a energia sexual sai do primeiro chakra do homem e vai para o primeiro chakra da mulher. Daí na mulher sobe e vai fazendo uma serpente. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo chakra. Por isso que no orgasmo há a expressão foi para as nuvens, né? Claro que eu não vou imitar aqui agora para você como é que faz um orgasmo, né? Então, cada um aí sabe como é que é bem. Isso aí o pessoal sabe fácil, né? Mas o grande lance é que a questão do sexo não há tabu, mas há preconceitos, há preocupações, caiu um negócio ali. Há preocupações, acho que tomara que a gente consiga ter vida aqui nesse vídeo, que tem uma árvore aqui em cima que está derrubando as coisas, mas tá tudo bem, acho que é porque eu falei de sexo e a árvore ficou um pouco animadinha, vamos dizer assim. E o tabu se refere ao fato de um grande erro que a gente comete. Primeiro, não há problema nenhum no sexo desde que exista parceiros estáveis. Porque qual que é o problema? Quando há relação sexual, você fica 28 dias mais ou menos com o campo de energia contaminado ou influenciado pela energia da pessoa. Contaminado isso é ruim, né? Mas fica influenciado com a energia da pessoa. E aí uma pessoa tem relação sexual com um, e depois vai ter relação sexual com outro, depois tem relação com outro, depois tem relação com outro. Cada pessoa que ela entra num campo de 28 dias, ela vai pegando energia, vai passando um para outro, passando um para outro. Então vamos supor que uma pessoa troque de parceiro ou parceira em um mês 4 vezes, ela vai ter energia de 4 pessoas no campo de energia dela e essas 4 pessoas passando para outras pessoas. Então a questão do sexo tá tudo bem, é para desenvolver esse processo, faz parte da natureza humana, desde que haja amor. E o que faz com que a energia do sexo fique uma energia boa, prazerosa e uma energia que purifique a própria aura é a vibração de amor. Então há uma diferença de sexo e sexo com amor. O sexo faz com que a energia dos primeiros chakras seja ativada e aí ela é desperdiçada, porque há apenas um desejo carnal. Agora o sexo em que há um desejo carnal ativado pela força do amor, muda tudo. Então essa é a questão que você tem que ter. Pode fazer sexo à vontade, desde que seja saudável, desde que seja equilibrado e esteja associado ao amor e com parceiros estáveis, se você me entende. Vamos ao segundo tabu? E eu vou gostar de saber o seu comentário sobre qualquer um dos temas aqui. Aborto. Realmente, dentro de uma visão espiritualista, a gente entende que o espírito que vem para a Terra, ele precisa passar por uma experiência. Então mesmo o espírito de uma criança, de um feto, ele já teve um acordo espiritual. Isso aí quem fala mais disso é a minha esposa, que tem um trabalho sobre acordos espirituais, que não é o objetivo desse vídeo, até um dia eu posso chamar ela aqui para dar uma entrevista para vocês. Mas você tem um acordo antes de nascer e você tem uma missão de vida, que é uma das coisas que eu mais gosto de falar.
E quando você é concebido fisicamente, quando há uma relação sexual que te concebe, o que acontece? Você tem uma missão e mesmo o seu espírito não estando acoplado ao feto, você está em vida aproximado da sua mãe. E quando você tem o estímulo do aborto, esse processo, esse planejamento reencarnatório vai embora. E por isso que é muito polêmico. Então o aborto por si só não é apenas uma parte orgânica sua que você se despede como se fosse fezes. Não, as fezes precisam ir embora, a urina precisa ir embora. Mas se uma mulher engravidou, ela precisa lidar com aquilo porque há um espírito, há uma causa, há um karma, há uma necessidade de desenvolvimento daquilo. E no aborto isso é cortado. Existem várias causas, existem vários motivos, existem vários momentos, existem vários processos. E vamos entender o seguinte, que existe 1, 2, 3% dos casos de aborto que são associados a estupro, são associados a outras coisas, mas isso é 1, 2%. 98, 99% dos abortos que existem por aí não são relacionados a isso. São relacionados muito mais a uma mulher que não queria engravidar simplesmente, por mais que fosse do marido que ela ama, do namorado que ela gosta. Então vamos deixar de lado os outros 2 ou 1 ou menos do que 1% de casos polêmicos, porque esse se trata de outro jeito, só quem está na situação que pode entrar em contato com si próprio para ver o que decide. Mas o aborto por abortar à toa é uma coisa que tem que ser pensado. Agora, casos raros, complicados, a gente pode pensar separado, tá certo? Eu sei que isso é tão polêmico que até o desdobramento disso leva a outras coisas. E você vai falar, mas e aquele caso que a mulher foi abortada, que ela foi estuprada, isso, aquilo? E são outros casos. A maioria dos abortos não são de casos complicados assim. Suicídio é a mesma coisa. Se por um lado o feto começa a existir na mãe e o espírito começa a se acoplar e há uma divergência se esse espírito acopla mesmo com 3 meses, com 5 meses, se isso varia, se tem um momento em que o espírito da criança acopla no ser, a gente não sabe exatamente. Existem muitas teorias e muitas pessoas falando sobre isso. Mas o grande lance é que quando você provoca o aborto, você corta isso. Agora, se você tem uma existência programada aqui, você tem um aprendizado e você decide acabar com esse aprendizado, infelizmente você tem que arcar com isso. A cada um será dado conforme suas obras. Então, em qualquer visão espiritualista ou qualquer visão religiosa, acabar com a própria vida é algo que impede o ciclo da natureza humana. E principalmente em visões de karma, em visões hindu, em visões espíritas e em visões das mais diversas que permeiam essa percepção da vida eterna, a gente entende que quando você encerra a própria vida por vontade própria, um nome bonito para chamar de suicídio, você está assumindo um karma, porque você tinha uma missão aqui e você decidiu simplesmente acabar com essa missão. E por Ramatiz, que é um ser espiritual que deixou muitas mensagens no meio do século passado, quando você comete suicídio, você precisa voltar a uma nova vida, só para terminar aquele tempo que faltava dessa encarnação, mais uma outra vida só para tratar o karma que você assumiu de ter provocado suicídio. Então olha o atraso de vida que é. E tem uma outra coisa que vale a pena dizer. Bruno, as pessoas quando cometem suicídio, elas estão desesperadas. Exato, essa é uma questão que tem que se tratar muito. E um dos motivos pelo qual eu faço vídeos como esse é para motivar você, para você achar uma percepção de vida diferente, para você achar alegria nas coisas. Porque quem acaba com a própria vida não quer acabar com a vida, quer acabar com o problema, quer acabar com o sofrimento. E é uma ilusão tão grande, sabe por quê? Porque quando você acaba com a vida do seu corpo. E quem traz sofrimento para você não é seu corpo, é seu espírito, que não vai morrer. E aí fora do seu corpo o sofrimento vai ficar ainda maior associado ao fato que você adquiriu um karma. Então eu sei que talvez isso possa não curar o seu sofrimento, mas a consciência vai fazer você procurar outros caminhos que não o suicídio, tá? Alguns que doem muito menos. Uma pessoa que se suicida, ela não quer acabar ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com o problema, sempre, ok? Integridade, olha, esse é outro tabu. Por quê? Porque muitas pessoas falam de integridade, mas elas não praticam integridade. A gente reclama da corrupção, mas a gente é corrupto em pequenos atos. Não há diferença nenhuma da corrupção que um político faz de desviar milhares de reais, numa corrupção que a gente faz de piratear um CD, por exemplo. Isso é muito comum. Eu pirateava CD até 2007, 2008, porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu não percebia que aquilo era errado. E aí um dia eu comecei a perceber quando eu fui dar uma palestra num lugar, e a mulher falou para mim, Bruno, eu adoro os seus livros, mas não achei em livraria. Eu tirei 10 cópias do seu livro, Fitoenergética. Eu, meu Deus! Naquele momento eu entendi que ela estava fazendo posse de uma propriedade que não era dela. E eu tive que passar pela dor de entender que quando eu estou pirateando um CD, eu estou fazendo isso. Integridade é nas pequenas coisas, é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. E você
quando entende o espírito da integridade, você começa a ser íntegro até se você está mentindo para si próprio ou não. Por exemplo, saiu uma pesquisa, a mentira que as pessoas mais contam é a mentira do seguinte: o que aconteceu, bem? O que aconteceu, amor? Aí a sua mulher diz: não foi nada. O que aconteceu, querido? Aí o seu marido diz: não foi nada. Essa é uma das maiores mentiras que a gente conta. Enquanto que está tudo errado, a pessoa diz: não foi nada. Isso já é falta de integridade. Integridade é você ser íntegro, ser inteiro, ser verdadeiro, agir com a verdade em cada ato. Então, qualquer coisa que você faz que fura a lei, ah, mas o nosso governo é ruim, não sei o que das contas. Olha, batalhe para mudar o governo. O que você não pode é fazer as suas próprias leis. Integridade atua em tudo. Tem pessoas que estão rezando aqui para Deus ajudar, mas aqui elas estão atuando fora da integridade. Não há separação entre o seu sofrimento e a sua falta de integridade. E todo mundo em algum nível tem uma falta de integridade, porque isso faz parte do nosso aprendizado. Cabe a você prestar atenção na sua retidão de caráter. Isso é muito, muito sério. E vamos ao último item, que é a questão do dinheiro e do sucesso. Olha, principalmente dentro de uma comunidade espiritualista, o sucesso é visto como algo errado. E tem várias crenças limitantes que são trazidas lá atrás, são mais de 45, 50 crenças limitantes catalogadas, e fora aquelas que você descobre todo dia. Quem tem dinheiro não vai para o céu, os ricos, para ficarem ricos, eles passam por cima de outras pessoas, e aí por diante são tantas outras crenças. Dinheiro não dá em árvore, se você gastar esse dinheiro você não vai ter mais depois, vai acabar. São tantas crenças relacionadas à escassez, a medo, e acontece que a pessoa associa a espiritualidade à não prosperidade. E prosperidade é abrir caminhos de felicidade, saúde em todos os níveis, realização, novidades. A partir do momento que o ser humano entende que a sua prosperidade está associada totalmente à sua felicidade, à sua missão de vida, porque a árvore existe para dar frutos, inclusive essa aqui está querendo jogar uns frutos na nossa cabeça. Ela existe para frutificar, você existe para frutificar, você existe para fazer sucesso. Quer saber o que um professor disse para mim uma vez? Você é obrigado a fazer sucesso. Você é obrigado a ser aquela pessoa. Você é obrigado a ser aquela pessoa na sua família que as pessoas te admiram. Você está sendo a pessoa na sua família admirada? Ou no mínimo tem várias pessoas a serem admiradas na sua família, mas você é uma delas? Ou você é aquele tipo de pessoa que precisa de Bolsa Família? Ou você é aquele tipo de pessoa que precisa ser ajudado sempre para os outros? Você tem obrigação de fazer sucesso. E quando você entende que espiritualidade não tem a ver com sucesso, você não entendeu nada do que é espiritualidade. E espiritualidade é o fruto, é a abundância, é o motor que dá energia para ser quem você nasceu para ser. Eu espero que isso contribua para você de alguma maneira. Eu espero que você entenda que você nasceu para ser próspero, para ser livre. Uma pessoa que não consegue pagar suas contas no final do mês não é uma pessoa livre. E que tipo de espiritualidade é essa, que não traz liberdade? Tem coisa errada, as regras estão erradas. Eu quero saber a sua opinião, quero saber o seu comentário. Nem sempre a gente consegue conversar com pessoas por aí que te inspiram esse tipo de reflexão. Reflexão é algo que a gente tem que buscar nas rodas de amigos, nos livros, nos grupos, nos cursos que a gente participa. Mas nós vivemos uma sociedade pobre de reflexão. Quase sempre se reflete com o tipo de cabelo, o tipo de maquiagem que aquela celebridade está usando, ou a roupa que aquela celebridade está usando, ou qualquer coisa que a celebridade fez. É um tipo de reflexão totalmente fútil. Eu espero que você perceba que quando você entra numa sintonia de futilidade, a futilidade vem para a sua vida. Então eu quero saber a sua opinião. Coloque um comentário aqui embaixo se você estiver assistindo no YouTube. Coloque um comentário aqui na timeline do Facebook se você estiver assistindo na fanpage. E se você estiver assistindo na fanpage, curte a nossa fanpage. Se estiver assistindo no YouTube, aqui embaixo tem um solzinho. Se inscreve para receber mais vídeos como esse. Então eu espero que você se inscreva, deixe seu comentário, acesse esse vídeo. E eu quero te ver no próximo vídeo. Um grande beijo, eu acredito em você, senão eu não estava aqui. Até a próxima.